Olá pessoal, domingo ontem, 8/4/2018, o Cacá Diegues publicou um artigo, Um Herói do Povo. E naquele artigo eu acho que na realidade ele demonstrou o artigo demonstra um fanatismo do Cacá Diegues, um fanatismo explícito do Cacá Diegues. Eu acho que esse artigo é um libelo de um fanatismo. Eu vou comentar só algumas partes que eu achei interessantes e para ser bastante rápido. Primeiro, ele diz o seguinte: Lula foi um sonho que todo brasileiro acalentou um dia. Uma esperança que começa com um cara pobre vindo do Nordeste, faminto, um rapaz retirante, sem ele nem beira, que acaba por nos encantar porque é um gênio político e tem um projeto lindo. O que é isso? Eu comecei a olhar esse texto. Primeiro é o seguinte: pela própria descrição que ele faz do Lula, era exatamente uma pessoa que não pode ser presidente do Brasil. Porque essa pessoa, pobre nordestina, era analfabeta, não tinha nenhuma experiência profissional e praticamente o primeiro emprego dele foi ser presidente do Brasil. E o senhor Cacá Diegues votou nesse homem. Tá certo? Ficou encantado pelo gênio político e pelo projeto lindo. Agora, primeiro eu vou perguntar qual é o projeto que tem o Lula. O projeto que tem o Lula, que demonstrou nesses 15 anos de poder, era enriquecer os amigos e ter dinheiro suficiente para se manter no poder por um bom tempo. Foi isso que demonstrou o Lula. E esse projeto lindo, não entendo o projeto lindo. Será que foi o Fome Zero? O Fome Zero que ele apresentou na Europa, logo que ele foi eleito, e que a única coisa que teve no projeto foi o título e acabou, não teve mais nada, não fez nada mais além disso. Então não sei qual é esse projeto lindo que tem o Lula. Depois, um gênio político. O gênio político não faz tantos erros como o Lula fez. Não comete. Primeiro, o Lula perdeu 4 eleições. Uma para governador de São Paulo, a primeira. A segunda para o Collor de Mello como candidato a presidente da República. A terceira para o Fernando Henrique. E a quarta para o Fernando Henrique. Ele só ganhou na 5ª eleição. E ganhou porque houve uma derrapada do José Serra que trouxe sérios problemas, que permitiu que o Lula fosse à casa do Sarney e ganhasse apoio e aí ganhasse as eleições. Muito bem. Esse gênio político, ele, com toda a popularidade que ele obteve, 85% ao final do governo, que hoje nós sabemos com a popularidade que foi o estelionato eleitoral, porque nós sabemos hoje, o senhor Cacá Diegues tinha a obrigação de colocar isso no artigo, porque ele está escrevendo um artigo hoje, tá certo? Então, todos nós sabemos que o grande sucesso do PT nessas eleições todas foi a enorme quantidade de recursos desviados da Petrobras, do Petrolão, do mensalão desvio do governo e das empresas privadas, etc. Das empresas públicas, etc. Então, o enorme dinheiro levou o Lula a se enriquecer seus amigos e sobrar muito dinheiro para as campanhas políticas que os elegeram. Tá certo? Então, que gênio político é esse? Muito bem, mesmo assim, ele com esses 84%, que ele poderia colocar, e colocou quem ele queria no poder, colocou a pessoa menos preparada para assumir qualquer coisa, mesmo uma bodega. Dilma Rousseff. Um desastre total e absoluto, Dilma Rousseff. Aliás, o próprio Lula reconhece isso, foi o maior erro político que ele fez na vida. E daí para cá, Lula reelegeu a Dilma Rousseff, e de lá para cá, o Lula perdeu todas, inclusive as prefeituras. Perdeu todas as prefeituras, exceto uma lá no Nordeste. Perdeu com o Jandira Fegali aqui no Rio, perdeu com o Lindenberg aqui no Rio, perdeu com Fernando Haddad na segunda, na reeleição dele, lá em São Paulo, perdeu com o Padilha como candidato a governador de São Paulo, indicado por ele, perdeu todas.
Perdeu todo, não ganhou mais nenhuma eleição. Que gênio político é esse? Não cabe dizer isso. E ele diz o seguinte: apesar de para mim ter perdido aquela aura de herói do povo, nunca considerei Luiz Inácio Lula da Silva um bandido. O que é isso? Isso está parecendo um desagravo ao Lula por tantas condenações que ele teve. Lula teve condenações baseadas em fortes provas. Provas documentais, provas testemunhais, delações premiadas, todo tipo de prova possível está aí colocada contra o Lula. Lula perdeu na primeira instância por 1-0, perdeu na segunda instância por 3-0, pediu um habeas corpus no STJ, perdeu por 5-0, voltou a pedir, a recorrer no Supremo, no TRF4, perdeu, foi para o Supremo, perdeu, teve todas as oportunidades e todas foram perdidas porque as provas contra Lula são esmagadoras. Para o senhor que diz isso, que Lula não é um bandido, ele é um bandido, um dos piores bandidos do Brasil. Se você quiser, leia, né, os documentos da primeira condenação na peça escrita pelo juiz Sérgio Moro. São 281 páginas. Você que é bom de leitura, leia que você vai compreender que você nunca vai mais dizer uma bobagem desse tipo, que Lula não é um bandido. Você dizendo que Lula não é um bandido, você está ofendendo a justiça brasileira. A única crítica que ele faz ao Lula foi o Lula preferir usar terno e gravata em vez de macacão de operário. Isto é um escárnio ou uma prova inconteste de fanatismo. Olha, o que Lula fez, o que Lula provocou de corrupção nesse país, e tem aí 5 mais processos onde ele é réu, e vai ser julgado e vai ser condenado porque as provas são arrasadoras contra ele. E o Cacá Diegues dizer que a única coisa que fez ele olhar Lula diferente foi por causa do uso dele ter preferido usar terno e gravata em vez de macacão de operário. Cacá Diegues, a vida não é filme. A vida não é só histórias contadas onde você conta suas histórias do início ao fim e terminam sempre da maneira que você quer. Essa história aqui é realidade. Você não consegue mais transformá-las numa história de ficção dos seus filmes. Ok? Um abraço e até a próxima.